Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Jovens na Ciência. E hoje aqui vamos continuar a nossa série de mecânica quântica. Então eu trouxe aqui um material que eu fiz aqui. E é basicamente a introdução da álgebra linear na mecânica quântica. E por que disso? Porque em praticamente qualquer literatura de quântica que a gente pega para ver, qualquer livro, né, de quântica, ou artigo, assim, é muito comum a gente ver a descrição, né, matemática na forma de álgebra linear. Então é extremamente importante que a gente entenda os conceitos de álgebra linear por trás da quântica, para que a gente possa entender a quântica em si. E é muito específico, muito particular, a forma que a álgebra linear é apresentada na mecânica quântica. E por que disso? Porque tem uma notação chamada de notação de Dirac, né, nomeada lá por conta do famoso Paul Dirac, que é particular à mecânica quântica. A notação é um tipo de notação usada extensivamente na mecânica quântica. Então, materiais, como posso falar, mais formais, mais rigorosos, que nem do J.J. Sakurai, né? Na mecânica quântica moderna, esse aqui. Este livro aqui. Você vai encontrar um uso extensivo da notação bracket, que chama, né? A notação de Dirac em forma de notação de bracket. Então é bastante importante que a gente entenda esses conceitos e como ler a mecânica quântica. E aqui, bom, aqui então, como vocês podem ver, está em inglês, né? E por que eu deixei em inglês? Porque eu sempre trabalho com os materiais do projeto, uma versão em português e uma versão em inglês. Nos artigos eu escrevo o artigo em português, depois eu traduzo ele para o inglês. Aí eu sempre deixo no site as duas versões. Só que como eu estou fazendo o vídeo em português, eu vou deixar como artigo, na forma de artigo, esse material aqui no site. Então depois, se vocês quiserem ter acesso, é só entrar no site lá, jovensnaciencia.com, e vai ter esse material aqui em inglês lá para vocês. Mas eu vou traduzindo aqui sem problema nenhum. Então aqui, né, o que a gente pode ver, eu só apresentei aqui, isso aqui é a equação de Schrödinger, tá? Só que na forma da notação de Dirac, né? Na forma de bracket. Porque a equação de Schrödinger na forma, digamos, mais convencional, deixa eu pegar essa caneta aqui que vai ser melhor. A gente conhece ela mais dessa forma aqui, né? Que é a forma, digamos, mais convencional, né? Mais tradicional da equação de Schrödinger. Mas essa aqui é a visualmente mais simples, né? Tá? Mas como a gente vai ver, essa aqui é simplesmente a equação de Schrödinger, escrita na notação bracket. Beleza. E por que bracket, né? Eu falei notação bracket, mas por que bracket? Porque, como vocês podem ver isso aqui, bracket é um jogo de palavras. Bom, a gente sabe que um vetor pode ser representado de um monte de formas, tá? Qual é a forma mais simples da gente definir o que é um vetor? Uma seta. É lógico que ele não é só uma seta, mas geralmente quando a gente vai apresentar o conceito de vetor para alguém que não
não conhece, a gente representa como simplesmente uma seta no espaço. Então isso é basicamente um vetor. Então a gente pode representar ele por um simples desenho, né, que no caso essa seta, né, o vetor V. Deixa eu só ver aqui que eu acho que não está focando muito. É isso, agora melhorou. Bom, então a gente pode representar pelo desenho, né, que a gente tem no sistema cartesiano aqui os eixos y e x. A direção j vai ser a direção no eixo y, aqui para cima, né, positivo para cima, e a direção i vai ser a direção positivo no eixo x, certo? Então, y não, j, né, que está no eixo y, e i que está no eixo x. Esse j e i são os chamados vetores unitários. O vetor unitário a gente usa como uma base vetorial para a gente poder expressar vetores. Tá? Eu acho que eu já falei isso aqui um pouquinho nos artigos. Basicamente, um vetor unitário, deixa eu pegar aqui a folha de novo. A gente tem um sistema de coordenadas, vamos supor um sistema cartesiano aqui, y e x, e vamos supor que a gente queira representar um vetor nesse sistema de coordenadas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que associar uma certa quantidade, digamos, um certo peso no eixo y e um certo peso no eixo x, para a gente poder expressar esse vetor, certo? E a gente vai associar o tanto que ele vai estar no eixo y e o tanto que ele vai estar no eixo x, digamos assim, só de uma maneira mais simples colocada, justamente pelos vetores unitários. Os vetores unitários, então, vão ser vetores de módulo 1, por isso unitários. Então, esse aqui vai ser o vetor unitário na direção j, né, aqui no eixo y, esse aqui vai ser o vetor unitário i aqui no eixo x, certo? E conforme a gente vai colocar, por exemplo, vamos supor que aqui nesse sistema seja o y igual a 2, nesse tracejado que eu coloquei aqui. E aqui vai ser x igual a 2. Vamos supor que o nosso vetor vai apontar exatamente para esse ponto aqui, certo? Esse ponto de coordenada x igual a 2 e y igual a 2. Como é que a gente representa esse vetor? Bom, esse vetor V vai ser simplesmente 2i, duas unidades na direção i, mais duas unidades na direção j, certo? Então, a gente tem duas vezes esse vetor unitário, né? Por isso aqui, mais duas vezes esse outro vetor unitário para cá. Se a gente somar, se a gente pegar, por exemplo, 2 vezes esse vetor unitário, a gente vai ficar com 1i mais 1i, e depois a gente vai ficar com 1j mais 1j, certo? Se a gente somar esses 4 vetores aqui, né, porque são duas unidades do vetor i mais duas unidades do vetor j, se a gente somar isso tudo, a gente vai ter um vetor resultante, que é o nosso Vzão, que é justamente esse aqui, certo? Então, eu acho que deu para entender aí o conceito de vetor unitário. E aí, depois, para outros sistemas de coordenada, como o sistema esférico ou cilíndrico, a gente vai ter outros tipos de vetor unitário, certo? Que aí eles vão apontar justamente para a parte polar, né, angular, em questão de ângulo. Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente comumente costuma representar um vetor unitário de ângulo como deste jeitinho aqui. não sei o nome disso aqui, né, mas é a simbologia, tá? Então, a outra simbologia para representar vetor unitário vai ser esse aqui, que seria análogo ao i, que é para o x, né, para componente x. Essa outra forma aqui quer dizer, a mesma fórmula, mas para componente y. E aqui, a mesma forma, só que para o componente angular do sistema. Beleza? Então é isso aí. Eu falei tudo isso aqui para introduzir o conceito de vetor unitário.
E a gente também tem a representação simplesmente por componentes, né? A gente pode expressar um vetor pelos componentes, então a gente tem a componente x, a componente y, a componente na vertical e na horizontal, para um caso tridimensional, para um caso bidimensional. E aí é lógico que o vetor resultante, né, o vzão, vai ser a soma vetorial desses dois vetores. Soma vetorial. Cuidado, não é a soma dos módulos simplesmente, é a soma vetorial. Simplesmente aqui pela forma dos vetores unitários, que eu também já acabei de explicar, né? Então a gente pode colocar a componente x, o tanto que é da componente x na direção y, e o tanto que é da componente y na direção j. E outra forma da gente escrever exatamente isso aqui é por esse jeito aqui. Com essas barrinhas aqui curvadas, tá vendo? Aí a gente coloca a componente x primeiro, vírgula, componente y depois. É a mesma coisa que a gente falar que a componente x está na direção y e a componente y está na direção j. É a forma equivalente de se expressar isso aqui. Aqui, que nem eu deixei escrito, os vetores unitários estão implícitos nessa forma de escrever. E a outra forma, que é provavelmente menos conhecida, mas é a que mais aparece na literatura da quântica, é por matrizes. A gente pode escrever vetores em forma de matriz, mas são matrizes especiais. A gente pode apresentar um vetor por uma matriz de linha, né? Que em inglês é row vector, que é comum chamar, mas também pode ser chamado de line vector. E a gente também tem a matriz coluna, que a gente pode também representar por uma matriz coluna. E aí, os dois elementos de matriz aqui, no caso, de novo, para um caso bidimensional, isso aqui a gente está trabalhando com um caso em duas dimensões, a gente vai ter o primeiro componente x, depois o componente y. Aí, para mais dimensões, a gente coloca o vz, né, aqui, que seria a componente do vetor no eixo z e assim por diante. E aqui eu só deixei estendido para um caso de n dimensões, tá? Aqui no caso eu escrevi n dimensões e trabalhei com 3 dimensões só para poder ilustrar melhor. Aqui no caso a gente já vai ter um sistema com 3 eixos, né? Então vão ser 3 eixos ortogonais, 3 eixos que formam 90 graus uns com os outros. E aí, né, a gente vai ter esse vetor que vai ter um certo peso no eixo x, um certo peso no eixo y, um certo peso no eixo z. E aqui o nosso sistema de vetor unitário vão ser compostos por 3 vetores unitários, né? A base vetorial vai ter 3 vetores unitários. Vai ter um para a direção x, que é o y de novo, né? Só que aqui no caso o x está apontando para cá, o y positivo está apontando para cá, perdão, o y positivo está para cá, o j positivo está para cá e o k positivo está para cima, certo? Beleza. E aí, de novo, a expressão pelas componentes, né? Temos o Vx, o Vy e o Vz, com o cosseno dos ângulos formados, respectivamente, com os eixos e o vetor, entre os eixos e o vetor. E aqui, de novo, a soma vetorial, que nem a gente falou lá atrás. Assim, né? E também falando aqui, no caso, a simbologia para o vetor unitário na direção z é o K chapéu. Então aqui a gente vai ter a componente x no i, a componente y no j, a componente z no k. Todos os vetores unitários têm essa simbologia do chapéuzinho. E aqui, de novo, a forma equivalente para escrever, né, com aquele parênteses em diagonal, vx, vy, vz. E aqui, novamente, na forma matricial escrita, a gente vai ter... essas vírgulas aqui não existem, tá? Eu ia apagar com o corretivo, mas acabou meu corretivo, tá ressecado, na verdade. Mas essas vírgulas aqui não existem. É só componente no x, aí o outro elemento da matriz é componente no y, e o outro elemento da matriz é componente no z. E aqui de forma equivalente. Só que para o vetor coluna, né? Para a matriz coluna. Bom, e aqui a gente pode estender, né? Para w dimensões aqui, né? Lá eu falei n, aqui eu estou falando w.
mas para o caso de W dimensões, a gente continua estendendo isso aqui a 1, a 2, a 3, até a W. Então vai indo até a W. E aqui para um vetor B, de forma semelhante, B1, B2, B3 até BW. Então, dimensões realmente não é o problema aqui. A gente pode trabalhar com quantas dimensões a gente quiser. E de uma forma semelhante, quando a gente trabalha com multiplicação de matrizes, a gente pode também trabalhar com multiplicação de vetores escritos em forma de matriz. Então, vamos supor as duas matrizes apresentadas na outra página aqui, né? A matriz A, que no caso é um vetor linha, e a matriz B, que no caso é um vetor coluna. A gente pode realizar a multiplicação entre essas duas matrizes, né? Entre esses dois vetores. Então, a gente vai multiplicar o A1 pelo B1 diretamente. Aí, a gente vai somar com o A2 multiplicado pelo B2. E depois a gente vai somar o A3 multiplicado pelo B3, que nem está aqui. Ou seja, o resultado dessa multiplicação entre duas matrizes, né, uma matriz linha e outra matriz coluna, vai ser simplesmente um número, vai ser um escalar, tá? Não se confundam, isso aqui, apesar da simbologia parecer que é um produto vetorial, eu escrevi dessa forma aqui só para elucidar bem que a gente está se referindo a vetores representados por matrizes e a gente está multiplicando esses vetores, tá? Não é produto vetorial. O resultado dessa multiplicação entre um vetor linha e um vetor coluna é simplesmente um número, tá? Não é uma matriz, não é um vetor, é um escalar, simplesmente. E aqui eu basicamente falei que essa simbologia aqui não é um produto vetorial e que o resultado é simplesmente um escalar. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui tem, né, que eu comecei a introduzir justamente a notação do Dirac, né, o bracket notation. E vetores colunas são representados por essa forma aqui, tá? Esse aqui é um vetor φ, tá? Φ é essa letrinha grega aqui, então é um vetor arbitrário φ. E vetores linha são representados por φ com essa outra forma de parênteses aqui. Então, esse aqui aponta para a direita e esse aqui aponta para a esquerda. É só uma mera convenção da notação. Então, de novo, vetores coluna, apontando para a direita, vetores linha, apontando para a esquerda. Beleza. Essa multiplicação direta entre um vetor linha e um vetor coluna, que nem a gente fez aqui, né? Um vetor linha e um coluna, e que nem a gente tinha trabalhado aqui, que a gente viu, um vetor linha e um vetor coluna, é simplesmente um escalar, que nem a gente viu. Agora, se a gente fazer o contrário, pegar e alterar a ordem, né, eu digo, multiplicar primeiro um vetor coluna, depois para multiplicar com um vetor linha, então fica vetor coluna vezes um vetor linha, o resultado é diferente. Não é um número, não é um escalar que a gente vai ter como resultado, tá? Vai ser uma matriz, a gente vai gerar uma matriz com essa multiplicação, e essa matriz vai ser uma forma de um tensor. Vamos por partes. Isso aqui tem bastante canto para a gente explorar. Da forma que a gente tinha trabalhado inicialmente, né, que é primeiro o vetor linha, para depois o vetor coluna, a gente chama essa multiplicação de produto interno, em inglês inner product. E essa forma aqui da gente multiplicar primeiro um vetor coluna e depois um vetor linha, a gente chama de produto externo, em inglês outer product. E a simbologia aqui do outer product pode ser direta ou com esse xizinho aqui. Esse xizinho indica um produto tensorial, né? Porque, como eu tinha falado, a matriz que a gente vai gerar vai ser uma forma de um tensor. Tensor, a gente já falou também um pouquinho, tem também o último capítulo do meu livro que aborda a relatividade geral, explica um pouquinho de tensor, tá? Na aplicação na equação de campo do Einstein. Bom, então, só de uma forma aqui simples, a gente tem quantias que são escalares, que são simplesmente números, a gente tem quantias que são
vetoriais, que são vetores, e a gente tem quantias tensoriais. Escalares são, na verdade, tensores de rank 0. Vetores são tensores de rank 1. E aí depois a gente vai ter tensores com diferentes ranks, tá? Então, basicamente isso. E a multiplicação do produto externo gera alguns tipos de tensor. E aqui a gente só deixou de uma forma explícita, né? Essa parte aqui vocês podem ignorar. Um vetor coluna e um vetor linha. Aqui com o elemento 1, o elemento 2, elemento 3, aqui com o elemento 1, elemento 2, elemento 3 das matrizes. Beleza. Continuando aqui, então o produto interno, como a gente viu, ele vai ser representado pela flechinha, pelo parênteses apontando para a esquerda, seguido pelo parênteses apontado para a direita, ou seja, primeiro o vetor linha, depois o vetor coluna, e aí a gente multiplica os elementos diretamente. Aqui no caso, φ1 vezes φ1, φ2 vezes φ2, φ3 vezes φ3. Isso aqui vai dar φ1 quadrado mais φ2 quadrado mais φ3 quadrado. Isso aqui, como a gente já viu, é um escalar, é um número. O produto externo vai ser um pouco diferente. A gente vai ter uma matriz, né? A gente vai gerar uma matriz. A gente vai primeiro multiplicar o elemento 1 com o elemento 1. Aí depois o próximo a gente vai multiplicar o elemento 2 com o elemento 1. E depois o elemento 3 com o elemento 1. Isso para a primeira linha da matriz. Perdão, para a primeira coluna da matriz. Aí depois, para a segunda coluna da matriz, a gente vai multiplicar o elemento 1 com o elemento 2, o elemento 2 com o elemento 2, o elemento 3 com o elemento 2. Depois, para a terceira coluna da matriz, o elemento 1 com o elemento 3, o elemento 2 com o elemento 3, o elemento 3 com o elemento 3. Então, é assim que a gente gera essa matriz, tá? Esse tensor. Bom, e aqui a gente começa tendo uma das partes mais importantes da quântica, né? Que vai ser justamente o uso de operadores. O que são operadores na quântica? A gente já falou também um pouquinho disso aqui no projeto. Operadores são basicamente entidades matemáticas que vão atuar sobre um sistema físico e vão alterar o estado desse sistema físico. Essa afirmação é um pouco abstrata, né? Da definição é um pouco abstrata. Então, eu vou arranjar uma analogia. Bom, vamos supor que você está com uma dor de dente. Aí você toma um remédio, um analgésico, e aí a dor de dente vai embora. Basicamente é essa a ideia. É uma analogia bem sonsa, mas dá para pegar um pouco da ideia. O nosso operador vai fazer o papel do remédio, tá? Que ele vai atuar no sistema, que é no caso você com a sua dor de dente, e vai modificar o estado desse sistema. Você vai deixar de ter a dor de dente. Então, só uma analogia meio sonsa aqui para entender. Um operador, aqui no caso a gente trabalhou com o operador mais famoso, né, da mecânica quântica, que é o Hamiltoniano. Ele não é exclusivo da quântica, tá? Mas ele é muito aplicado na quântica, que é o operador correspondente à energia. Então, o que vai acontecer aqui? Aplicando no conceito de operador. Quando o Hamiltoniano atua em um sistema físico, então ele vai atuar em um vetor, a gente vai chamar de vetor de estado, eu já vou mostrar. Quando ele atua num sistema físico, ele vai devolver um valor de energia, certo? É por isso que a gente faz a aplicação do Hamiltoniano, tá? Desse operador. Então, a gente aplicando o Hamiltoniano como operador de energia, a gente vai conseguir a energia do sistema. Basicamente essa é a ideia. Bom, aí aqui, que nem eu tinha falado, a aplicação de operadores em cima de vetores, né? Por que a gente escreve na quântica vetor na forma de matriz? Porque a gente vai ter um operador, vai atuar em cima desse vetor. E aí que entra a álgebra linear, né? Um operador vai ser muito comumente representado por uma matriz que vai atuar em cima de um vetor, que aí no caso esse aqui é um vetor coluna, e uma matriz multiplicada pelo vetor coluna, a gente vê aqui embaixo que vai devolver uma outra matriz, certo?
Bom, mas só que essa matriz aqui que ele vai devolver não é uma matriz 3 por 3 que nem é aqui o operador no caso. Vai ser uma outra matriz coluna, ou seja, vai ser outro vetor, outro estado. Então a atuação de um operador em cima de um estado, de um vetor, né? Que um vetor é a representação de um estado físico, vai ser outro estado. Ficou um pouco confuso, vamos voltar. Um operador atuando em cima de um estado, que é um vetor, vai gerar outro estado, outro vetor. Pronto. E aí é justamente aquela definição dos operadores, né? Ele vai atuar em cima de um estado para dar outro estado. Ou seja, a gente está mexendo em um vetor para dar outro vetor. Basicamente é essa a ideia. E aqui, né, essa simbologia aqui dos tracinhos é comumente chamada de state vector, ou vetor estado, né? E é basicamente essa a ideia aqui. Tem mais aqui. Aqui, no caso que ninguém tinha falado, a atuação do Hamiltoniano em cima de um sistema vai devolver as energias desse sistema. E aqui é a famosa equação de Schrödinger, só que escrita na notação de Brackett. E o conjunto de energias que ele vai devolver, que não vai ser simplesmente uma energia, ele vai devolver um conjunto de energias, são chamadas de eigenenergies, ou em português, autoenergias. Vão ser os valores possíveis de energia do sistema, com a aplicação desse Hamiltoniano. Basicamente essa a ideia. E aí também a gente pode pre-multiply, que a gente fala em inglês, mas é multiplicar ambos os lados, aqui no caso da equação de Schrödinger, por um vetor linha. Então a gente vai multiplicar o vetor linha, a gente vai ter aqui a atuação do Hamiltoniano e depois o vetor coluna. E a gente vai ficar com esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, no caso do lado esquerdo da equação, e esse cara aqui, no caso do lado direito da equação, certo? E isso aqui vai devolver o que a gente chama de expected energy, ou energia esperada do sistema. Isso aqui é um número, tá? É um escalar. Se a gente pegar o operador e aplicar ele no estado, que nem está aqui, a gente viu que a gente vai gerar um outro estado, um vetor. Então, isso aqui é um vetor, certo? Essa quantia aqui é um vetor. Se a gente pegar agora um vetor linha e multiplicar por um vetor coluna, a gente já viu que o resultado é um número. E aqui é justamente isso que a gente está falando. Esse Hφ é um vetor. E a gente está multiplicando, um vetor coluna, perdão. E esse φ aqui é um vetor linha. Um vetor linha multiplicado por um vetor coluna é um número, que nem a gente já viu agora há pouco. E aqui no caso, né, do Hamiltoniano, esse número vai ser a energia esperada do sistema. Mas o que é energia esperada? É como se a gente realizasse múltiplas medições do sistema. A gente pega um sistema, mede a energia dele, aí vai e mede de novo, vai e mede de novo, vai e mede de novo. A gente fica medindo a energia deles e essa energia esperada vai ser a média dessas energias, basicamente. E de novo, a gente pode fazer isso aqui para outros operadores, né? E aí, no caso, eu denotei esses outros operadores simplesmente por A, de uma forma mais geral, e o resultado desse tipo de operação vai ser simplesmente o valor esperado desse operador A. E o valor esperado é simbolizado por esses dois tracinhos aqui, e é um escalar. Beleza, isso aqui já foi também. Estamos acabando. E aqui alguns pontos importantes que a gente deve considerar. Nada impede a gente de trabalhar com dois estados diferentes, com dois vetores diferentes. Aqui no caso a gente trabalhou aqui só com o φ, né? Φ, Φ, mas nada impede que a gente pegue um vetor alfa, né? Um vetor linha alfa e um vetor coluna beta. A gente pode fazer esse tipo de operação. É lógico que dependendo do caso pode não ter sentido nenhum a gente fazer isso, mas a gente pode.
E isso aqui, esse número 2, é uma propriedade muito importante, é o primeiro postulado, na verdade. É o primeiro postulado dos produtos internos, que ele fala que o produto interno entre um vetor alfa e um beta é o mesmo que o conjugado complexo do oposto. Bom, e esse número 2 aqui é uma propriedade muito importante, que na verdade é o primeiro postulado dos produtos internos, que ele basicamente fala que se a gente tem um produto interno composto por um vetor linha alfa e um vetor coluna beta, esse produto interno vai ser igual a gente pegar o vetor beta na forma agora de vetor linha e multiplicar pelo alfa na forma de vetor coluna. Então a gente inverte, né? Um vira linha e outro vira coluna. Só que a gente vai ter nessa transferência, o resultado vai ser o conjugado complexo desses vetores. Ou seja, o produto disso aqui vai virar o produto inverso disso aqui, só que vai ser o conjugado complexo desse produto. Bom, basicamente é isso, o primeiro postulado. E aí, esse aqui é o segundo postulado, número 3. É muito importante, uma propriedade muito importante também. Que ele fala que se a gente tem um vetor alfa, ou beta, ou qualquer coisa, só que aí tem que ser o mesmo estado, né? E aí que um na forma, de novo, de vetor linha e outro na forma de vetor coluna, esse produto interno vai ser maior ou igual a zero. E ele só vai ser igual a zero se o vetor aqui for, no caso, nulo, tá? Senão ele vai obedecer a condição aqui de ser maior. Mas é maior ou igual a zero. Esse aqui é o segundo postulado dos produtos internos. E ele é muito importante porque ele tem a ver com a interpretação probabilística associada à mecânica quântica. E que a gente chega na quarta observação, que é a condição de ortonormalidade. De modo bem simples, dois estados, dois vetores, são ditos ortonormais se o produto interno deles dá zero, ou seja, se o beta for diferente de alfa, se esses dois estados não forem os mesmos, ele vai ser igual a 1 se o beta for igual a alfa, tá? Então isso aqui vai virar alfa-alfa ou beta-beta. Esse produto interno daria, no caso, 1, se esses vetores forem ortonormais. E aí, se for diferente, eles vão ser 0, de novo, se for ortonormal. Então, basicamente é isso, a condição de ortonormalidade. É bastante importante no caso que a gente está trabalhando com contas na mecânica quântica. A gente tem, vamos supor, dois vetores de estado, um φ e um psi, né? Se esses vetores forem ortogonais, né? Se psi for igual a φ, aí nesse produto interno vai ser simplesmente 1, aí dá para simplificar bastante a conta. E se eles não forem iguais, se psi for diferente de φ, aí igual a zero, você pode cortar um monte de coisa. Então é bastante útil, inclusive, para simplificação de expressões também. Bom, e aí aqui de novo, falar que um vetor é ortogonal ao outro é a mesma coisa que falar que ele forma um ângulo de 90 graus, simplesmente assim. Então a gente tem o vetor alfa aqui, né? E aqui o vetor beta, eles formam um ângulo de 90 graus, então a gente fala que ele é ortogonal. E basicamente é isso. Bom, e aqui só para encerrar, existem tipos especiais de operadores na mecânica quântica, são chamados observáveis. Operadores observáveis são quantias mensuráveis que a gente fala, né? Tipo posição, energia, momento, é tudo aquilo que a gente consegue pegar um aparelho e medir. Então a gente vai medir uma propriedade física. Você consegue medir, classicamente falando, né, a posição de uma bola, tá? Você consegue medir a velocidade dessa bola, você consegue medir a energia total dessa bola, né? Você consegue calcular a energia total dessa bola, você consegue tirar esse valor, né? Então essas quantias são chamadas de mensuráveis. E na quântica, essas
essas quantias mensuráveis são associadas a operadores específicos chamados de operadores observáveis. E aí, exemplos, o hamiltoniano, que é associado à energia, né, que é uma forma, é uma quantia mensurável, que a gente consegue mensurar. A posição, idem, e o momento linear são exemplos, né, de operadores observáveis, que vão ser tipos especiais de operadores que vão receber o nome de Hermitian operators, ou operadores hermitianos. E eles têm uma propriedade na álgebra linear muito interessante, que eles vão ser o próprio self-adjoint, ou autoadjunto, né? Autoadjunto, na álgebra linear, a gente representa por esse símbolozinho, essa espadinha aqui, chama dagger. Então, um operador que seja observável, que seja um operador hermitiano, né? Ele vai ser o próprio autoadjunto. E o que é falar que um operador é autoadjunto? É o mesmo que falar a matriz desse operador vai ser igual à matriz transposta desse operador tirado o conjugado complexo dela. Eu falando assim vai ficar difícil de entender, mas se a gente ver aqui o exemplo vai ficar mais fácil. Então, se a gente tem um operador representado por uma matriz aqui, e esse operador for hermitiano, ele vai ser igual ao autoadjunto dele. E o autoadjunto é a matriz transposta dele, né? Então, linha vira coluna, só que tirado o conjugado complexo de todos os elementos. E isso, então, vai ser igual a isso. Isso é igual a isso. Nessa condição aqui, os operadores observáveis têm essa condição especial de serem o próprio autoadjunto. E é basicamente isso. Existem outras propriedades de manipulação algébrica na álgebra linear, né, muito usadas extensivamente na mecânica quântica, mas eu não vou ficar me adentrando muito nessas propriedades. Se no caso no futuro a gente precise delas para explorar algum tópico, eu vou deixar bem explícito no artigo, né? Mas eu achei importante trazer esses conceitos iniciais para que a gente possa começar a ler a literatura da mecânica quântica de forma mais apropriada. Tá certo? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Siga curioso e até a próxima.